Feng Shui funciona para tudo que é feito pelo homem. Não é místico religioso, você não precisa de objetos aleatórios que não façam parte da tua vida. Eu sou apaixonada desse tema. Eu não pensei que eu estou empreendendo. Simplesmente agir. Essa história é muito familiar pra mim. Às vezes você tem um negócio excelente e você vai para um lugar que vai minar de prosperar ali. Calma, você passou em medicina e foi fazer arquitetura. Sim. O networking, pra mim, ele é fundamental. Estar, por exemplo, no Nova Brunch, pra mim é fundamental. Gerir uma empresa é diferente de fazer as coisas acontecerem. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Mimosa Sessions. Eu sou a Paula Kodama, host do nosso podcast, fundadora da Nova Company e também do Nova Brunch Club. E hoje a gente tá aqui com a presença super especial, Carol Henares. Mas antes de eu falar um pouco dela, eu quero contar uma coisa para vocês, uma super curiosidade. A Carol Henares é uma das nossas clientes mais antigas da Nova Company, né? Comprou a gente na planta. E nós também somos clientes da Carol. A Carol fez o projeto do nosso escritório do 5º andar, projeto aqui do 6º andar, daquele outro lado de lá só. Depois fez o lado todo, né, quando a gente fez a reforma. E eu costumo dizer que eu faço uma brincadeira com as pessoas que eu só mudo a minha cadeira de lugar se a Carol deixar. Eu tiro foto pra ela e falo, Carol, a gente tá pensando em colocar isso daqui. É legal pro Feng Shui isso? Coitada, Carol me aguenta, né, Carol? Carol, bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, bom dia, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que eu gosto dos projetos que começam do início. O Feng Shui tem que chegar no começo. A Carol sofre aqui com as nossas loucuras. Muito bom. É um prazer estar aqui. Gente, Carol, conta um pouco sobre você, se apresenta para o pessoal, fala um pouco do seu trabalho. Meu nome é Carolina Henares Campos Silva, esse é o nome inteiro. Eu sou originária, digamos assim, né, de Paranavaí, eu sou do interior do Paraná. Sou filha da Vânia, sou filha do Marcelo, ambos são da área de saúde, eu sou a desgarrada da área de exatas, de uma certa forma. Gente, eu tô chocada, eu não sabia dessa informação, Não, Carol. Meu pai é médico, minha mãe é dentista. Carol! E meu irmão é também médico, então realmente eu sou a única que vim pra fora do escopo, de certa forma, né? Querendo ou não, Exato. O caminho vai se juntando aí. Eu cresci muito envolvida na comunidade, então eu fazia parte do Rotary, eu fazia parte chamava-se Catege na época. Eu tinha 8, 9 anos. Assim. Eu ia salvar Rio, tava bem na mudança de plano diretor. Os planos diretores estavam entrando na cidade. E aí eu ia com a comunidade saber o que a comunidade precisava, um cisco de gente. Gente, Carol. Eu sempre fui muito engajada, assim, sempre estive em muitos movimentos, né? Junto com a maçonaria feminina também, a parte feminina da maçonaria. Sim. Então, eu sempre estive envolvida com muita coisa. E essa foi a minha base. Então, é daí que eu venho. Que legal, Carol! E como que a arquitetura entrou assim na sua vida? Foi nesse movimento, de uma certa forma, porque eu queria fazer medicina, porque eu queria salvar o mundo, né? E eu achava que o salvar o mundo é através das pessoas. E não que eu não tivesse razão hoje em dia, eu entendo muito bem isso. E aí eu fui morar na Alemanha por um tempo. Eu tinha 2 opções. Ou eu estava junto num caminho da Unicef, da ONU, para estudar na China, medicina. Era nesse nível. E um dia eu ia chegar no Feng Shui, né? Quando você olha pra trás, é muito óbvio. Um dia ela ia chegar no Feng Shui. E aí eu resolvi ir pra Alemanha. Então eu passei 1 ano na Alemanha e quando eu voltei, a medicina já não fazia tanto sentido. E aí eu fiz o vestibular pra arquitetura também. Nada a ver com nada. Meu Deus, adorei. E eu entrei na faculdade de arquitetura, passei na medicina, eu falei, não, eu vou tentar arquitetura. Não me pergunte o que se passou por essa cabecinha. Gente, calma, você passou em medicina e foi fazer arquitetura. Sim. Tá. Viu? Médicos assistindo. E aí eu resolvi fazer arquitetura e eu me apaixonei. Assim, no primeiro, segundo mês, eu me apaixonei pela arquitetura e entrei de cabeça e fui super bem no curso. Teve uma matéria que eu fui terrivelmente ruim.
Não, não foi terrivelmente ruim. Era AutoCAD, Carol? Não, era topografia, Ai, cálculo de corte, topografia. aterro, essas coisas Sim. assim, não deu muito boa. Mas o meu terrivelmente ruim não é tão ruim assim, é o Vai. modelo. E esse era um ponto. Eu não confiava nos projetos que eu estava entregando, eu não confiava que eu estava fazendo um bom trabalho. E eu pedi para a professora para eu refazer a prova. Gente, Carol. Era nesse nível de perfeccionismo. E isso me atrapalhou bastante ao longo da vida. É um ponto que foi trabalhado em terapias anos depois. Que legal. Carol, e aí como tá essa história com a arquitetura, e aí como que chegamos até o Feng Shui? Eu fui convidada para trabalhar, eu estava no 3º, 4º ano da faculdade, a arquitetura são 5. Aham, Eu fui convidada para trabalhar no escritório do arquiteto Manuel Coelho, aham. que é um arquiteto, na época, extremamente famoso na cidade. Ele fez diversas coisas urbanas, inclusive. As placas que a gente vê na esquina são dele, ponto de ônibus, tem uma série de coisas que a gente ainda vivencia o trabalho do Coelho. Foi uma honra absurda estar lá dentro. E aí eu sempre tive essa questão ligada, né, ao público, a essa conexão humana. Isso nunca deixou de estar presente dentro de mim de alguma forma. E eu passei a buscar questões, depois da faculdade, que eu continuei no escritório, questões que conectassem isso, como é que o espaço estava interagindo, influenciando as pessoas. Muito legal. Porque, e o ápice foi quando eu estava desenvolvendo o Hospital do Rossio, porque eu já tinha eu saí da faculdade e entrei direto na pós-graduação no Cefet, no que a gente chamava na época de construções sustentáveis, que hoje a gente conhece como neuroarquitetura, biofilia e etc, né? Que é essa interação mais prática, né, do conforto ambiental, da iluminação e tudo mais. Ali não estava a resposta, não tinha achado a resposta. E desenvolvendo o Hospital do Rossio, caiu a ficha. Meu pai falou assim, por que é que você não vai procurar o Feng Shui? Gente, eu não acredito. É tipo, como se tivesse tirado olha, você tem esse brinquedinho aqui, você sempre brincou com isso. Aquela história, quando você tá no quarto escuro e alguém acende a luz. E óbvio, tava ali a resposta o tempo todo, né? Que legal, Carol. E aí Sim. você foi atrás da parte do Feng Shui, se especializou nisso. E aí até conta para as pessoas que não entendem, né? Quem não conhece ainda o Feng Shui, o que ele é de fato? O Feng Shui é literalmente o estudo do ambiente em relação às pessoas que ocupam ele, pela perspectiva cultural chinesa antiga, não agora, depois da revolução, é ancestral. Então, parte do pressuposto de que tudo possui Qi, possui um potencial de ativação que vai nos influenciar, e isso é possível de ser lido e ser manipulado, que as técnicas de Feng Shui, que é como se diz tradicionalmente, as técnicas de Feng Shui trabalham essa manipulação do espaço construído para beneficiar aquele usuário, aquela pessoa que vai, independente da atividade. Gente, é muito incrível, eu sou apaixonada desse tema, eu morei na China há muitos anos, e quando a Carol chegou na Nova, eu falei, meu Deus, eu sou apaixonada, sou maluca por esse tema e etc, e a gente começou a desenvolver todo um projeto juntas ali, né, nas redes sociais com a Carol, e aí a Carol começou a desenvolver, né, como a gente, como cliente da Carol, desenvolveu os projetos aqui para Nova, e era absurdo. Eu tenho a história, gente, eu tenho que contar isso, tá? Porque isso é muito importante. No 5º andar, a gente tinha uma sala menor, e aí a Carol, um belo dia, falou assim, gente, Paula, você ou a Aline? Vocês têm que estar sentada ali, naquela janela, naquele ponto. E aí a Aline já estava num lugar legal, ela falou, vamos mudar sua mesa de lugar. Ela ainda falou, eu te ajudo, tira tudo da mesa, vamos botar tua mesa lá agora. Foi bizarro, gente, porque a gente mudou a minha mesa de lugar, a gente começou a fechar tanto contrato, que a gente começou a fazer um caixa que a gente conseguiu se mudar para o 6º andar por causa disso. E a gente deu até um depoimento na época, por isso que eu falo e brinco que
eu não mudo minha cadeira de lugar se a Carol não deixar, porque assim, o espaço influencia muito energeticamente, O né, meu Carol? mestre chinês, ele falava, é estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Exato. Então não adianta só estar lá e esperar que as coisas aconteçam. Exato. Você precisa agir. Mas o fato de estar no lugar certo, numa direção e num setor que vai beneficiar a tua atividade, é o que precisa, não tem necessidade de nada mais. Gente, isso é incrível, 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 incrível. Carol, falando um pouco mais sobre o Feng Shui, qual, né, alguns mitos ou o maior mito que você gostaria de quebrar na mente das pessoas? Porque a gente sabe que existem vários. Que a gente precisa de objetos mágicos, por exemplo, para fazer essas ativações. Então, não tem. É só estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo redundante, incansavelmente redundante. Porque é só isso. Eu não preciso de sapo com a língua de fora com uma Com a moeda. Isso faz parte da cultura chinesa, né? Antiga. E não tem nada a ver com a gente, não tem a necessidade de. Eu estudei com um mestre chinês, que falava inglês por graça de Deus. E ele era arquiteto. E pelos últimos 6, 7 anos, ele esteve muito próximo de mim, ele tinha a capacidade de traduzir todos esses clássicos, né? E não tem nada a ver. Essas harmonizações que a gente coloca de forma pontual são conexões mentais que a gente faz com o ser humano, né? Nós, humanos, temos essa necessidade de ver a coisa ali para a gente poder fazer uma conexão de eu preciso estar naquela posição. Isso é outra coisa. Entra na PNL, na programação neurolinguística, entra em outros campos da nossa neurociência. Não é Feng Shui aplicado, é uma conexão humana. Somente isso. Ah, muito legal. Então, aquelas coisas que a gente vê ali, né? Principalmente no TikTok, no Instagram também. Ai, harmonização com cristal. Eu tenho que colocar um espelho em tal lugar. Isso daí não tem nada a ver, né? Não tem fundamento no Feng Shui tradicional. Perfeito. Qualquer outra coisa, mas não é Feng Shui tradicional. Perfeito, maravilhosa. Carol, conta pra gente como que o ambiente pode impactar na nossa saúde, nos nossos relacionamentos e na nossa produtividade. Eu sei que você tem algumas histórias bem legais. Muitas. Como eu disse anteriormente, né, o espaço ele vai nos influenciar. De uma maneira ou de outra, acreditando ou não acreditando, ele vai nos influenciar. Existem 2 aspectos da energia, né, ou dessa influência. Uma delas é pela longa permanência, ou seja, você ficar ali por bastante tempo numa determinada posição. E a outra é uma ativação, de abre a porta, abre janela, luz entrando, vou comer ali, ou vou fazer uma atividade mais dinâmica. É o aspecto mais yang. Um é mais yin, outro é mais yang. O yang influencia diretamente a nossa capacidade de gerar riqueza e a nossa capacidade de agir. O yang é o mais ativo. É o mais ativo, é o abrir a porta, entrar na janela. Perfeito. Não, entrar na janela não, perdão. Né, abrir a janela. Exatamente. Esse mais yang é o que ativa essa energia de abundância, que também é yang. Muito legal. Só que essa energia, nem sempre, esse potencial, nem sempre é tão favorável. Às vezes, por exemplo, colocar espelho, que ativa a energia yang no lugar errado, onde tem um potencial desafiador, pode te trazer prejuízo. Eu não sei se você lembra de algo. Eu lembro de algo. Gente, essa história é muito familiar pra mim. Essa história é nossa. A gente tinha um espelho aqui no nosso escritório em uma posição muito conturbada. Gente, é bizarro, tá? Todas as pessoas que sentavam naquela posição na mesa de trabalho ou cometiam muitos erros dentro da empresa ou pediam para sair, era uma coisa assim quase de Big Brother, era uma eliminação por mês, entendeu? A pessoa não durava aqui dentro, cometia erros gravíssimos. E aí a Carol, meu Deus, mas tem um espelho gigante potencializando. Aí eu falei, você sabe que a gente chama ele, né, esse local aqui na Nova de lugar amaldiçoado. Ai, que horror! Horrível! Mas agora não tá mais, né? Não, porque a gente reformou.
E aí, essa é a ativação Yang, que pode ser feito com o espelho colocado no lugar errado. Imagina. E aí vai atrapalhar a tua abundância. Total. E a saúde também, um espelho posicionado num quarto, por exemplo, vai atrapalhar o sono. Eu lembro de uma menininha que eu cheguei no quarto dela, assim, eu fui contratada para fazer a consultoria da casa, né, do apartamento, e era um armário de espelho. E aí tinha mais espelho na outra posição de cama. E, obviamente, aquela criança não queria dormir ali. Nossa. Ela estava com diversos problemas de autoconfiança, porque além do espelho, o espelho era todo fracionado e ela não se enxergava inteira. Nossa, gente. E aí a Bizarro. gente precisou realmente reformar. Esse foi um caso de que eu tive que pedir para tirar, porque tinham sintomas muito significativos na saúde e na dinâmica daquela pequena, né? Então, você perguntou como é que o espaço influencia a saúde e bem-estar. Como tudo nos influencia, as escolhas que a gente faz da arquitetura, por isso, toda essa ponte, vão influenciar a dinâmica das pessoas, seja numa casa ou num quarto que está muito associado a essa longa permanência, ou num espaço de trabalho. Gente, incrível. Existe algum erro, Carol, muito comum que as pessoas cometem dentro da casa sem perceber? O espelho, você espelho é trouxe um um super deles. case. O espelho é um deles. O outro é você deixar o sofá de costas no vazio. E esse é um erro que às vezes a pessoa não tem nem culpa, porque é o único lugar que dá para pôr. Quem tem culpa são as construtoras, os desenvolvedores de projeto dentro das construtoras, que atrapalham, realmente não pensam nesse sentido. Porque esse sofá solto, a gente fica com uma sensação de que, ou uma sensação real, às vezes nem Sim. muito consciente, de que alguma coisa virá por trás, ou alguém virá por trás. E isso é do nosso sistema límbico, de proteção da nossa vivência, né? Perfeito. Os nossos ancestrais já viviam em cavernas para se proteger, porque a gente não enxerga aqui. Então, ativa muito o nosso sistema de atenção, digamos assim, traduzindo um pouquinho, para que a gente fique num estado de Alerta. Obrigada pela palavra, de alerta o tempo todo. Só que isso gera estresse, isso gera ansiedade, porque tá numa carga por muito tempo, né? Tá num nível por muito tempo. E da mesma forma, essa posição vulnerável para as camas, de costas para a janela ou de costas para a porta, também vão gerar problemas. Gente. Esses são 3 pontos muito cruciais que a gente precisa prestar muita atenção. Quando você tem uma cama, assim, que você abre a porta do quarto e você já consegue visualizar essa cama já de cara, levemente... Não necessariamente é um problema. Quem está deitado na cama precisa ver a porta de entrada, então precisa enxergar, seja ela meio de lado, seja de frente, né? E a janela. Então, essa é uma posição de segurança. Perfeito. O ideal é a porta não estar exatamente no alinhamento da cama, mas até por conta do fluxo, senão o fluxo também gera um pouco de estresse, não é legal, mas ela um pouquinho mais de lado e você enxergando ela, tudo bem. E assim, gente, não tem como hoje nos nossos imóveis fazer um closet que você circule, não chegue direto no quarto. É impossível. São dinâmicas dos nossos espaços construídos que não tem muito o que fazer, né? A gente tem que fazer um ajuste. Tem que deixar algumas coisas de lado. Se você pudesse dar uma dica para melhorar a energia de qualquer ambiente hoje, qual seria? Garanta que tenha luz natural. Muito bom. E que todas as áreas, por exemplo, todas as direções recebam luz natural. Por quê? A partir do momento que eu tenho acesso, né, eu vou fazer uma casa, que a volta inteira seja livre, que eu não tenha áreas bloqueadas. Porque se eu tenho somente uma entrada de energia, eu fico travada naquilo ali e o movimento, o tempo muda e aquela energia passa a não ser favorável daqui a alguns anos. E aí eu me ferro. Então, se você tem uma casa, por exemplo, vai construir, você tem uma casa que tenha luz natural por todas as direções, você consegue, obviamente, com cheios e vazios, pelo amor de Deus, uma casa totalmente envidraçada não vai ser legal. Né? Equilíbrio sempre, né?
por favor. Mas a gente tem aí facilidade de manipular essa dinâmica da casa. Muito legal, Carol. Carol, o Feng Shui também funciona para empresas? Você que me diga. Funciona muito. Feng Shui funciona para tudo que é feito pelo homem, porque ele parte, mais uma vez, do pressuposto de que a gente vai olhar para esse espaço construído e ajustá-lo para que aquelas pessoas que estão usando aquele espaço se beneficiem daquele potencial. Então, qualquer lugar. Uma praça, a gente usa de forma estratégica um paisagismo. O espaço urbano, eu já fiz condomínios, eu já fiz desenvolvimento de loteamento, de incorporação de uma fazenda, por exemplo, numa área urbana, com Feng Shui, que era assim que os chineses antigos usavam. Você pode usar em indústrias, em clínicas, em hospitais, corporativo, comercial, qualquer coisa. Gente, é até muito interessante isso, porque falando como líder, né, fundador, eu acho que isso é primordial. Você dá uma olhada se você realmente está posicionado no local ideal para o seu trabalho, né, daquela função que você exerce dentro da sua empresa, se a tua mesa está posicionada no lugar ideal. E aqui a gente não está falando de religião, nem nada do tipo, misticismo, nada. É ciência, gente, é um estudo muito sério. E isso faz toda a diferença. Gente, é bizarro. E é com base em cálculos, né? Você Exato. falou de misticismo. Não, são cálculos. São baseados na data de construção do imóvel, na data de mudança, na orientação real do espaço, ou seja, qual que é o grau real ali, magnético daquela fachada, que é a face energética. Então, é mensurável, né? A gente consegue fazer essa quantificação e identificar, inclusive, se possível antes, se aquele espaço é favorável para a tua empresa. Isso daí é excelente. É essencial, porque às vezes você tem um negócio excelente e você vai para um lugar que vai minar a tua capacidade de criação, de faturamento, de prosperar ali. Ai, genial. Dá para fazer isso, então, antes De preferência. de alugar um escritório ou reformar um Porque escritório. daí você diminui os custos. Exato. Né? A gente está falando de valor. Então, assim, se você já sabe que aquele lugar é ruim, por que é que você vai se mudar para lá? Exato. Vai gastar dinheiro com a reforma, vai gastar dinheiro com a mudança, vai gastar dinheiro... O Feng Shui, ele é para trazer assertividade para um projeto de arquitetura e para uma empresa, para que você tenha um retorno muito mais rápido daquele investimento que você fez. Se você coloca um determinado líder numa determinada posição e ele não vai performar, é impacto financeiro no teu negócio. Gente, perfeito. É exatamente isso. Maravilha. E assim, Carol, já entrando nisso, tem uma diferenciação também de nichos, né? Por exemplo, uma empresa de finanças, ela vai ter muito mais assertividade em um determinado local. Então, também depende muito do nicho e do formato de trabalho de execução da empresa, né? Tem uma compatibilidade da atividade com o local que a gente consegue avaliar, mas isso não é difícil de ser trabalhado com a arquitetura. Maravilha. Isso não é complicado. O problema é quando você tem, por exemplo, você vai alugar uma sala comercial que você tem somente uma entrada de energia, mais uma vez. Então, é só uma porta para uma loja, todo mundo entra por ali, então você só tem aquela intenção, né? Aquela porta como intenção de entrada. Aí a gente tem um risco muito sério de dar problema. Quando sabe, uma sala comercial, né? Com entrada. Muito bom. Existe algum elemento que você considera indispensável para um ambiente de negócios saudáveis? Falando ambiente escritório. Sim. A luz a gente já falou, isso é fundamental, mas a posição tanto do time como da liderança precisam ser estratégicas. Não deixar ninguém de costas para a porta de entrada. Eu vejo muito, principalmente em grandes corporações, né? Aquele time de costas para aqueles 4 ou 5 elevadores chegando assim. Aquele time vai sofrer absurdamente. O turnover que você vai ter naquela posição é absurda.
Fora a carga, né, em cima dessa galera de problemas, enfim, é inacreditável. Então, cuidado com essas pessoas de costas ou nessa área muito ativa. A gente precisa criar alguns elementos de barreira física mesmo. A liderança ali, pior ainda, ela não vai ter capacidade de gestão, ela vai estar tão sobrecarregada numa sobrevivência, tanto de si como do time, que ela não vai ter condições de performar como a empresa precisa. Posições de liderança e do time são fundamentais. Não, incrível, gente. E isso daí a gente viveu na pele, né? Vivemos. Você já acompanhou algum caso em que pequenas mudanças geraram grandes resultados? Tirando nós? Tirando de vocês, sim. Recentemente até recebi um feedback de uma construtora, que eu tô dando suporte para eles. Eles ficam lá no norte do Brasil. Ela tava com um problema, era um espaço já estava construído, bem difícil de ser mexido, com bastante resistência. E ela tava com um problema com uma secretária específica que não... Mas era uma secretária antiga, maravilhosa, mas ela não estava performando nesse novo local. Falei, me manda uma foto mais aberta, que ela não tinha me passado, né, o todo. Eu tinha olhado a posição, a direção dela estava ok. E aí eu falei, faz um vídeo chegando na sala dela e eu quero ver tudo. Essa mulher, ela precisava passar por um espacinho quase assim para chegar na sala dela, que ficava de frente também para um outro corredor com bastante movimento, ou seja, ela estava recebendo ali uma carga intensa, estreita, afunilava, que nem apertar uma mangueira, que a água sai mais rápido. E ela tinha vigas e pilares e quinas e pontas, como se ela estivesse sendo atacada o tempo todo pela forma do espaço. Não era nem uma questão do potencial do lugar e nem da direção pessoal dela, era a forma da sala. E aí, junto com o arquiteto, né, responsável, a gente tentou bolar algumas opções de mudanças, e o feedback que eu recebi foi, ela parou de errar. Gente, é chocante. Não deu uma semana. É muito rápido, gente. O Feng Shui, ele é um negócio de maluco. Ela tá mais focada, ela parou de errar. Imagine o impacto disso numa empresa. Uma pessoa de alta confiança, de um alto escalão, errando. Não, gente. É coisa de maluco. E assim, você não precisa, a pessoa em si não precisa acreditar. Exato, não precisa, é só realmente... É um ajuste do espaço. Ajustar o espaço, perfeito. Carol, você falou também sobre a direção pessoal, né? Conta um pouco pra gente como que funciona isso, como que isso é calculado. Isso vem da cosmologia chinesa, mapa de Bazi, é uma partezinha que a gente adapta ao Feng Shui, ao Feng Shui. Então, com base no seu ano de nascimento, você possui um que a gente chama de Ming-Gua. Gua, trigrama, né? O famoso Ba, Gua, 8 trigramas. Ming, destino, Gua, trigrama. Então, Ming-Gua, trigrama do ano de nascimento. Ele é a nossa máscara social. Ele representa como a gente interage no espaço e o espaço nos influencia. E a partir dele, a gente tem como se fosse uma mandala, né? Um transferidor ali das 360 graus de direção, que a gente usa a nosso favor. Então, quando você está direcionado para uma direção real mesmo no espaço, que é favorável para você, é como se você estivesse no seu fluxo. Facilita a comunicação, facilita o raciocínio, facilita, né, essa interação nossa com o mundo externo. Gente, muito incrível. E é muito fácil de fazer, lá no site tem. É só fazer o cálculo e se posicionar. Adorei. Não é segredo. Amei. Se eu não me engano, o meu era 5, não lembro. E aí o 5 tem uma diferençazinha, né? O 5 não tem trigrama associado a ele, né? Trigramas são as linhas que a gente avalia, mas ele tem um impacto significativo e uma ressonância com o espaço. E aí a gente entra em outro caminho de influência. Adoro! Agora vamos ir para uma etapa mais de empreendedorismo feminino. Como foi empreender em um nicho que muitas pessoas ainda não conhecem e que a gente tem tanto, né, tantas estigmas sobre o Feng Shui aqui. Preconceito. Né? O Feng Shui ele chegou no Brasil com uma carga místico-religiosa, que não é do fundamento do Feng Shui tradicional. Ela veio por pessoas que acabaram trazendo isso por outros caminhos. O Feng Shui tradicional,
usa, como a gente veio conversando ao longo desses minutos todos, a arquitetura a nosso favor. Então, ao entrar nesse novo negócio, primeiro que meio que eu fui de cabeça. Eu sabia que eu precisava disso. Eu fui para o Rio de Janeiro estudar, né? Eu fiquei um mês, eu pedi licença para o Coelho, eu falei, Coelho, eu tô indo para o Rio de Janeiro estudar Feng Shui, eu vou ficar ausente do escritório. E ele super apoiou. Ele queria, inclusive, pagar. Eu falei, não, isso é meu. Isso é meu, pode deixar, eu faço, fica tranquilo. E eu voltei absolutamente transformada. E foi num impulso mesmo, né? De algo que eu acreditava muito e que eu sabia que as pessoas precisavam. Porque aquilo, para mim, era inconcebível que uma arquitetura não olhasse para as pessoas que iam utilizar. E os arquitetos estavam fazendo escolhas aleatórias e que iam influenciar aquela vida. Então era como aquela menina que estava catando o lixo no rio, que queria salvar o mundo e deixa eu fazer, que eu não pensei que eu estou empreendendo. Eu simplesmente agi. As pessoas precisam disso. Exato. Foi bem nesse sentido. Foi. Que legal, Carol. Impulso total. E qual que foi o seu maior desafio depois disso? Gestão. As pessoas precisam disso. Gestão. Gestão. Eu fiz pós-graduação em gestão de projetos na FGV, mas não era gestão de negócio. E aí eu precisei, de uma certa forma, sobreviver a tudo isso. Porque realmente o gerir uma empresa é diferente de fazer as coisas acontecer. Exato. É diferente da Carol Enares, que implementa um super projeto. E que, né, vive na onda. Então, esse foi o grande choque de que, primeiro, o dinheiro é da empresa, o dinheiro não é meu. Então, separar... Eu abri CNPJ logo de cara, isso foi uma estratégia minha, porque já tinha uma certa noção por conta da pós, mas a ação, de fato, eu nunca tive contato com isso. Muito. Então foi na raça o negócio. Foi aprendendo fazendo. Eu estou construindo esse avião aqui voando. Exatamente. E seja o que Deus quiser. Exato. E qual foi o aprendizado que ninguém te contou sobre empreender? E aí eu tive que buscar na raça escolas. Então eu fui pro Sebrae, eu fiz Empretec, eu fui fazer cursos de gestão, eu fui procurar ferramentas que me auxiliassem na minha gestão. Eu precisei me virar nos 30. E é eu empresa. Continua sendo eu empresa. Ok, agora eu tenho um braço de marketing, eu tenho um braço de contabilidade, eu tenho um braço jurídico, mas continua sendo eu empresa, né? Eu que vendo, eu que executo, eu que vou nas visitas. Então, essa gestão de tempo, para mim foi... Eu precisei fazer ajustes. Essa foi uma sacada que eu não imaginava que fosse nem necessário. Eu aprendi realmente no caminhar. Então, se você tem a possibilidade, né, de estudar isso antes de sair do teu emprego, e faça caixa, gente, pelo amor de Deus. Não faça saia caixa. na loucura. Faça caixa. Use o Feng Shui ao seu favor para fazer caixa. Foi o que a Nova fez. Exato. Esse é um conselho meu. Exatamente. Eu nem o Feng Shui fiz para mim mesma lá no início. Que loucura, né? Porque a gente não tem... Eu não tinha noção que eu precisava. Esse que é a maluquice. Carol, o que significa sucesso para você hoje? Isso tem pesado de uma forma positiva ao longo principalmente desses últimos meses. Eu tenho clientes que me acompanham lá de 2015, 2016, né? Nos seus diversos empreendimentos. Uma cliente chegar para mim e falar assim, Carol, chegou a hora de eu construir minha casa. Ai. Olha aqui como minha criança tá bem. Ai, Carol. E eu vou ser uma dessas clientes. Chegou a hora de construir minha casa. Olha aqui, de verdade, eu chego a me arrepiar, porque para mim é isso. É aquela empresa, a indústria que eu ajudei no meio da pandemia, que cresceu absurdamente, abriu uma fábrica em Manaus, que abriu um escritório no Vale do Silício. Isso, para mim, é sucesso. Não é o meu sucesso sozinha. Eu não consigo estar sozinha nessa jornada. Porque é ali, é o meu trabalho crescendo e impactando. Esse da indústria foi muito lindo, porque uma funcionária da indústria entrou em contato comigo para fazer na casa dela.
Meu Porque sentiu a Deus. diferença No trabalho. no trabalho e também queria que isso se expandisse para a família. Isso é incrível, gente. Você falando, ai, Carol, chegou o momento de fazer minha casa. Eu fiquei arrepiada também, porque esse momento vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Vai Você só tá com outras chegar. prioridades no momento. Tô com outras prioridades. Agora é crescer a empresa, a casa isso vai aí. vir. Isso aí. Carol, e como que foi, assim, como que o networking influenciou a sua trajetória, sabe? Como que as pessoas te influenciaram? É tudo pessoas, né? Eu vim do interior, não sei como eu consegui chegar onde cheguei. De hoje eu entro num... Teve um caso muito interessante. Eu cheguei para visitar uma cliente num projeto de construção. A corretora de imóveis que estava ali sabia quem eu era. O engenheiro que foi atender sabia quem eu era. A arquiteta que estava atendendo aquela cliente também já tinha tido recomendação minha. Eu falei, cara, eu tô numa capital. Exato. E eu imagino que são esses clientes que eu tive ao longo dessa década Com certeza. que vieram espalhando uma boa nova. Com Então, certeza. o networking, para mim, ele é fundamental. A gente fala aqui dentro do marketing, né? O Instagram, para mim, nem é tão forte como a indicação de clientes, que é muito forte. Então, o meu relacionamento com os meus clientes, ele não termina na hora que eu entrego a consultoria. Daqui um ano, eu quero saber como é que ele tá. Exato. E eu encho o saco, eu mando mensagem mesmo. E Falo, manda fulano, mesmo. e aí, como é que E tá? manda. E se ela manda algum ajuste e a gente não fez, ela fala, Deixa eu ver como é que tá, porque essa interação é muito significativa. E quanto mais pessoas puderem saber dessa possibilidade de fazerem escolhas mais assertivas para serem melhores, melhor para mim. Então, estar, por exemplo, no Nova Brunch, para mim é fundamental, para que mais empreendedoras saibam que existe isso, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com mística, por mais que a gente use a palavra energia. Einstein já dizia, tudo tem energia, né? Isso já vem de uma física consolidada. É algo além. Né? E o estar nesse networking para mim é fundamental. Ai, que maravilhosa! Que maravilhosa! Agora a gente vai pro quadro final, um gole de mimosa. E aí você vai dar respostas rápidas, tá? Carol, casa ou escritório? Os dois, só que eu quero projeto, para eu chegar no começo. Projeto, tá? Pra até ver se dá pra fazer, exatamente. Tá bom, gente? Um ambiente que te inspira? A natureza. Não tem como. Um objeto que nunca pode faltar em um projeto? A luz natural. Maravilhosa. Uma crença sobre Feng Shui que você gostaria que acabasse? Não é místico religioso. Você não precisa de objetos aleatórios que não façam parte da tua vida. Um hábito que melhora a sua energia diariamente? Respirar. E tá aqui. Presente. Presença. Maravilhosa. Em uma palavra, um ambiente bom é? Acolhedor. Independente do que seja, ele vai te acolher nos teus desejos, sonhos, perspectivas. É acolhedor. Carol, para finalizar, manda uma mensagem para uma mulher que está assistindo a gente, empreendedora, pode ser uma mãe, né, empresária, uma mulher em qualquer momento da vida, talvez ela esteja passando por um momento difícil ou algo, não esteja tanto acreditando nela. O que você diria para essa mulher? Existe uma palavra que eu gosto muito, que ela pode ser desdobrada em duas. Por isso que eu gosto dela, equilíbrio do yin e do yang. Confiança. Essa confiança é com fé. Mas o com fé não é fé aleatória, é uma fé em si, é uma fé na sua capacidade. E olhe o teu espaço em volta para que você esteja confortável. Que você esteja posicionada dentro do teu campo de segurança, dentro da tua energia de poder, dentro da tua posição de poder, para que essa confiança se manifeste e você possa ser quem você de fato é. Com tudo que a gente já falou de estratégia, de organização, né, do espaço, etc. Até mesmo para a gestão é preciso, nem que seja fingir por um determinado momento, que você acredita. Com certeza, eu acredito totalmente nisso. Colocar um painel para fazer de backup nas costas, porque você não tem uma parede. Exato, você tem que acreditar. Seus pulos, né? E é essa confiança que a gente precisa
dessa estruturação, tanto do espaço físico como do interno. Ai, que linda! Carol, muito obrigada por compartilhar a sua história, a sua trajetória com a gente. Foi incrível te receber. Você é muito especial pra gente aqui. Você tá, né, na construção da Nova, toda a abundância, né, e todas as coisas prósperas aqui também, tem teu dedinho envolvido. A gente é muito feliz, a gente acredita muito no seu trabalho e muito obrigada por hoje. Oh, obrigada a você. Uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho disso, que seja inspirador para outras meninas por aí. Ai, maravilha. Gente, até o próximo episódio. Obrigada.